Vamos resolver a questão 59, parte 1, cinemática, tópico 2, movimento uniforme do livro Tópicos de Física. O enunciado da questão vai estar na descrição do vídeo, onde você pode acompanhá-lo e tentar resolver a questão sozinho. Entre as informações que o enunciado te fornece, as que se destacam são a altura com que a lâmpada se encontra do chão, a altura da pessoa, Hzinho, e a velocidade dessa pessoa, que tem módulo constante igual a v. Bom, essa é uma situação do experimento que o exercício te propõe. E para o mesmo intervalo de tempo, a gente tem que considerar que se a pessoa, ao passo que a pessoa andou a distância BF, que tem módulo Bzinho, a extremidade da sombra, ela percorreu, nesse mesmo intervalo de tempo, a distância B mais A. Ela percorreu a distância do ponto B até o ponto C. Uma vez que, quando a pessoa estava embaixo da lâmpada, não havia sombra. E à medida que ela percorre, anda para a direita, a sombra passa a ser projetada. E, portanto, a gente pode dizer que a extremidade dessa sombra, que é esse ponto aqui, inicialmente ele estava aqui, já que não havia sombra. E, com o passar desse intervalo de tempo, ele vai chegando até o ponto C. Então, por isso, a extremidade da sombra percorreu a distância A mais B, ao mesmo tempo que a pessoa percorreu a distância B. Bom, por semelhança de triângulos, a gente pode dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DFC pelo caso ângulo-ângulo, uma vez que todos os ângulos desses dois triângulos são iguais. Bom, a partir da semelhança de triângulos, podemos dizer que a altura Hzão está para a altura Hzinho, assim como a base BC está para a base FC. Então, A mais B está para A, conforme está descrito aqui nessa relação. Vamos reorganizar essa relação da seguinte maneira. Vamos ficar com Hzão sobre A mais B é igual a Hzinho sobre A. Utilizando-se a propriedade de proporção, podemos dizer que essa igualdade é a mesma coisa que essa, porque a gente, pela propriedade, você pode pegar esse numerador e subtrair desse, e fazer a mesma coisa para o denominador. Eu posso pegar A mais B, subtrair A, e ficamos com isso. Hzão menos Hzinho, aqui em cima, e A mais B menos A, que dá B aqui embaixo. Como eu disse, o enunciado fala que a velocidade da pessoa é constante. Então, a razão entre os deslocamentos com seus respectivos intervalos de tempo, que demorou para percorrer um ΔS, um determinado ΔS, essa relação, essa razão, ela é sempre constante, ela é V. E o exercício pede que você calcule a velocidade média da extremidade da sombra, mas para isso a gente precisaria de uma situação inicial e uma situação final, já que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Bom, como eu disse, a situação inicial que eu estou considerando para esse exercício é quando a pessoa está debaixo da lâmpada, quando não há sombra. E, para isso, além disso, vamos considerar que o ponto B é o nosso ponto de referência, já que o movimento se dá para a direita. Vamos considerar que o ponto B é o nosso ponto zero, digamos assim, e que a partir dele é que a gente starta o cronômetro. A partir do momento que a pessoa parte de B, é que na iminência da pessoa partir do ponto B, é que inicia de fato o exercício. Bom, a posição inicial da sombra, da extremidade da sombra aqui, como eu disse, está no ponto de referência e, portanto, é zero. E aqui é A mais B. Então, a gente já tem o ΔS, né? O ΔS simplesmente é a posição final, que é A mais B, menos a posição inicial, que é simplesmente zero. Então, a velocidade média da sombra, que o exercício diz para designar por VE, é simplesmente A mais B sobre ΔT.
uma vez que os intervalos de tempo são os mesmos. Bom, a variável ΔT não é algo que deve constar na sua resposta, uma vez que ela não foi fornecida pelo enunciado. Então, para nos livrar dela, vamos tomar VE e dividir por V, ficando com A mais B dividido por B. Essa relação ela pode ser encontrada a partir da semelhança de triângulos, a partir dessa igualdade entre Hzão sobre A mais B é igual a Hzão menos Hzinho sobre B. Então você pega esse termo, iguala com esse termo, já que isso é uma sentença verdadeira, e simplesmente dá uma reorganizada novamente, né? Você vai pegar esse termo e jogar para cá, e esse termo, logicamente, foi para cá. Então você vai ficar com H sobre Hzão menos Hzinho é igual a A mais B sobre B, que é exatamente aquilo que você está procurando. Bom, podemos substituir A mais B sobre B por isso, e ficamos com isso. E, portanto, a velocidade da média da sombra, da extremidade da sombra, é simplesmente V multiplicado por Hzão dividido por Hzão menos Hzinho. Bom, esse foi o vídeo. Até a próxima.